Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Um texto bastante conhecido das Escrituras que nos falam a respeito da tentação de Jesus. Lembrando que este período do ministério de Jesus é o período do início do seu ministério. Jesus havia algum tempo antes, alguns versículos antes, sido batizado por João, e antes de Jesus iniciar o seu ministério público, antes dele escolher os seus discípulos, Jesus é então levado ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. E nós vamos aqui ver como Lucas relata esse episódio. Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. A tentação no deserto. Cheio do Espírito, Jesus voltou do Jordão. O Espírito o levou para o deserto e por 40 dias para ser provado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esse tempo e ao final sentiu fome. Se você é o Filho de Deus, disse o diabo, mande que esta pedra se transforme em um pedaço de pão. Está escrito, o homem não vive só de pão, retrucou Jesus. Então o diabo o levou a um lugar alto e em um instante mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Eu lhe darei autoridade sobre tudo isso, disse o diabo, e todo o prestígio que vem com ela. Veja, isso me foi dado e o darei a quem eu quiser. Então tudo será seu, se você tão somente me adorar. E Jesus disse, está escrito, é ao Senhor, o seu Deus, que você deve adorar e somente a Ele que você deve servir. Então o diabo o levou a Jerusalém e o pôs na parte mais alta do templo. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, que está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que cuidem de você. E eles o segurarão com as mãos para que você não bata com o pé em alguma pedra. E Jesus retrucou, está dito, você não deve pôr à prova o seu Deus. E tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ter outra oportunidade. É interessante que nós vemos aqui o início do ministério de Jesus e Jesus não inicia o seu ministério fazendo grandes curas, fazendo grandes milagres. Este início do ministério de Jesus não é um início público, mas um início privado. E é importante lembrarmos que Jesus vem como Messias, como aquele prometido para libertar o seu povo e para vencer uma guerra pelo seu povo. Mas nós nos perguntamos aqui então, quem é que Jesus tem que vencer como Messias? Muitas pessoas acreditavam que o grande inimigo de Jesus era o grande imperador, mas nós vemos aqui que o grande inimigo que Jesus deve vencer não é um governo, não é um político, não é de maneira nenhuma um personagem humano, mas é o próprio Satanás, é o próprio diabo. E Jesus aqui é então tentado, existe uma luta aqui entre o diabo e o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. E Jesus tem que vencer as tentações do diabo. Jesus faz aquilo que Adão não conseguiu fazer. Jesus faz aquilo que o povo de Deus não conseguiu fazer no deserto. Ele é fiel a Deus, ele obedece a Deus, ele não dá ouvidos à voz do diabo e mostra para todo mundo quem ele é. Mostra para os anjos, mostra para Deus, mostra para o próprio diabo o que é ser filho de Deus. Mas veja que muitas vezes hoje o que importa para as nossas vidas é aquilo que nós fazemos em público, é aquilo que as outras pessoas veem a nosso respeito. O nosso mundo, infelizmente, é um mundo onde aquilo que nós aparentamos ser é muitas vezes mais importante do que aquilo que nós realmente somos. Mas a primeira tentação de Jesus está aqui para nos ensinar, entre muitas outras coisas,
que de nada adianta nós termos uma profissão muito saudável, não, de nada adianta nós termos um ministério público muito efetivo, de nada adianta nós termos a admiração de muitas pessoas e muitas pessoas nos admirarem por aquilo que nós fazemos em público, se nós fracassamos no nosso privado, se nós fracassamos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, nas nossas tentações. Jesus mostra que antes de ele fazer grandes coisas, ele é tentado sem que nenhum homem esteja olhando, ele é tentado de forma que apenas o diabo está com ele. Tome cuidado com as suas tentações, aquelas que ninguém vê, aquelas vozes que talvez apenas você escute, falando para você fazer coisas quando ninguém está vendo, porque afinal de contas, se ninguém está vendo, não existe problema nenhum. O Senhor Jesus nos mostra que a integridade do nosso coração e do nosso ser é essencial, independente se você está no deserto e ninguém te vê, ou se você está no meio de muitas pessoas, nós devemos ser fiéis ao Senhor Deus que nos chamou e honrarmos a sua palavra, honrarmos as suas ordens, para que sejamos então realmente filhos de Deus, para que possamos manifestar quem Deus é através das nossas vidas. Jesus não apenas venceu o diabo naquele dia, mas ele continuou vencendo cada uma das suas tentações. E ele não apenas fez isso, como ele também nos prometeu o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que habitava dentro de Jesus é o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós, e ele também nos capacita a vencer as nossas tentações. Que você possa crer no Senhor Jesus, que você possa pedir ajuda ao Santo Espírito que habita dentro de você, para que você possa vencer cada uma das suas tentações, assim como o Senhor Jesus venceu, ainda que ninguém esteja vendo, e que você se lembre de que o que realmente importa não é o que as pessoas pensam de você, mas quem você é diante de Deus. Que você seja diante de Deus alguém que vence as tentações. Deus abençoe o seu dia, tenha uma ótima semana e um grande abraço.